ねえ、そこに誰かいるの？僕が今度こそ君をものすごい笑顔にしてみせるっぴ。Preparem suas fichas, está começando mais um Fliperama Nerd. Não só suas fichas, mas também sua câmera feliz, a sua asa feliz, o seu laço da amizade, o que mais lá? Não lembro mais. Quais? Meu Deus, as asas felizes, Pi. As asas felizes, Pi, exatamente. Douglas, tem que falar tudo com Pi nesse episódio. Agora fudeu, né, Pi? Sou o Hilário Pi. E hoje viemos com um speedrun do Taco Pi Original Sim, um novo anime aí que saiu esta temporada. Pra você que não conhece, Speedrun é o nosso programa aqui dentro do Fliperama Nerd, onde nós falamos de alguma obra mais brevemente, com menos integrante, uma coisa mais próxima aqui de você, ouvinte. Então seja muito bem-vindo ao nosso Speedrun. E eu estou aqui com o nosso queridíssimo e amado Hilário para falar sobre essa obra triste. A obra que nos deu muitos traumas, choramos muito. Exatamente. Mas eu estou... Mas hoje é uma conquista que minha, tá? Eu fechei o bingo dos speedruns, porque eu gravei agora um speedrun com todos os integrantes. Eu percebi isso quando a gente marcou. E o único integrante que eu não tinha marcado, eu não tinha gravado um speedrun, tipo, eu e a pessoa, foi tu, o que é muito curioso. Então, estou muito feliz de estarmos fechando aqui o bingo do Fliperama dos speedruns pra mim, ao menos. Boa! Agora falta eu, né, fechar. Ainda teve pessoas que eu não gravei sozinho. Mas parabéns pela conquista, Lara. É isso aí. Obrigado, vou colocar no currículo. Coloque no currículo. Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui a falar sobre as informações técnicas para depois a gente ir pra história. O Taco Pi, ele tem exatos 6 episódios, um anime super curto, sendo que o primeiro tem uns 30 e poucos minutos, o resto é tudo minutagem normal de animes, né, 24, 23 minutos por aí. Ele tá disponível na Crunchyroll. O estúdio que desenvolveu ele é o Enichiya, que eu achei muito bizarro, porque tem quase nenhum anime, assim, conhecido desse estúdio. Um que é recente, aí, que fez um pouco mais de sucesso, foi aquele Spice and Wolf, que foi um remaster de um anime antigo, né? E eu fiquei bem de cara, porque a animação deste anime é absurda, né? Bem diferente do que a gente tá acostumado, e muito linda. O diretor é o Ino Shinya, desculpa se eu pronunciei errado, mas o mesmo diretor que dirigiu Dr. Stone, também está de parabéns, né, porque a direção desse anime é incrível. E é isso, ele lançou nessa temporada que está tendo agora, no dia 28 de junho de 2025, o tema dele, o gênero dele, né, é drama e sci-fi, mexe algumas coisas com viagem no tempo, e é um negócio mais psicológico. Então, em resumo, suas fichas técnicas, né, informações técnicas do Taco Pi, é isso. Então, bora pra história, Hilário? Tá preparado? Não muito, mas só lembrando e avisando dos nossos ouvintes que a gente vai falar com spoiler, né, sobre a obra, então assiste lá, é rapidinho, 6 episódios, então assiste lá e depois volta pra escutar o episódio e chorar com a gente. E esse foi um anime que a gente não falou no Season Cast na época, né? Pois até porque ele tava numa categoria diferente ali no My Anime List, ele tava como, acho que OVA ou com um ONA, que aí, né, ia lançar meio a parte da temporada. E eu tava browseando ali pelos animes que estavam lançando na Crunchyroll e eu vi a carinha dele e eu fui assistir e, meu Deus, eu não parei de falar sobre esse anime no grupo do Telegram dos assinantes, de que era realmente algo muito especial, até que tu assistiu, né? E aí agora estamos aqui nessa sessão de terapia. Exatamente, e cara, a internet, pelo menos na minha bolha, estourou quando esse anime saiu. Eu comecei a assistir a partir quando já tinha lançado o segundo episódio, né? E depois eu fui acompanhando. Mas era um anime que ninguém tava esperando e, cara, entregou muito, assim, né? Então, claro, o Hilário tava me incentivando e falando pra assistir, mas eu também vi muito, assim, nas redes sociais, principalmente no Instagram, a galera indicando e falando sobre esse anime, que me deixou mais curioso do que eu já tava, né? Então, foi aí que eu comecei. Algo que me chamou muito a atenção no começo do primeiro episódio, que é o primeiro frame, basicamente, é já um aviso, né, de gatilho, que não é tão comum a gente ter em animes, mesmo em animes que tratam de assuntos mais pesados, mas quando apareceu esse aviso, eu já fiquei bem, tipo, eita,
onde é que eu estou me metendo, assim? Porque tanto fala sobre aviso de gatilho, de temas sensíveis, então também pra quem tem os gatilhos, fica também um aviso desse episódio, a gente vai tratar de assuntos bem pesados, então, né, se isso é um dia desconfortável, escute ali até onde você consegue, né? Porque realmente o anime, ele é... No final das contas, ele pega todos os gatilhos possíveis e trata dentro do anime e de uma forma bem crua, talvez, ou sincera, sem tentar esconder muito disso, né? A gente vai elaborando durante o episódio. Mas não só isso, como tem o aviso de que vão se manter fiéis ao material original, e isso foi outra coisa que eu nunca vi em um anime sendo dito dessa forma, de que a gente vai se manter fiel ao material original, porque é isso que a mensagem do anime quer passar, e eu já fiquei meio, eita... O que vai acontecer nesses 6 episódios, pelo amor de Deus? Não, e aí vem a aberturinha ultra fofa, tá ligado? É tipo, meu Deus, como assim? Musiquinha feliz, um alienígena feliz, estrelinhas e amizade, coisas fofas. Eu, tipo, nossa, um anime bonitinho, e né? Todo mundo amigo, né? Nossa, que coisa mais fofa. Que fofo. E não é bem isso, né? Então, já puxando aí pro início da história, a gente acompanha, né? O Takopi, que é um polvinho super feliz, que veio da Terra Feliz, rosinha, bonitinho, que ele tá na Terra, meio que ali num parquinho, uma partezinha onde fica meio que uns lixinhos ali no parque, e ele acaba conhecendo a Shizuka, que é uma menina, que ela aparece pra ele, até oferece comida pra ele, né, e ali eles criam uma amizade. E aí, nesse dia em que ele vai conversando e conhecendo ela, a gente começa a perceber que a Shizuka sempre aparece lá meio ferrada, a gente vê a mochila ferrada assim, machucada, né, meio suja, a mochila dela escrito algumas coisas meio bizarras assim, e a gente já entende que ela sofre um bullying bem pesado na escola, né. E isso já deixa bem claro, assim, que esse é um dos primeiros temas tratados pelo anime, e a gente vê até os olhares, e isso é algo que tu comentou mais cedo no episódio, mas como a animação ela reflete bem, assim, esse desconforto, sim, né? De que os machucados da Shizuka, a forma como ela tá sempre, tipo, suja, isso tudo passa na animação, sem mostrar demais, tipo, de uma forma explícita, de graça, assim. E eu acho que isso tangeia todo o anime como um todo. Sim, e como a gente comentou, né, que o Takopi é o ser feliz do planeta feliz. O objetivo dele é fazer a Shizuka sorrir, né, e como o Hilário falou, também pela direção e tudo mais, a Shizuka, ela sempre tá meio neutra, assim, né, tipo, ela não demonstra felicidade, ela não demonstra tristeza, e ela tá sempre meio neutra, assim, só que você consegue ver nos olhos dela, né, você consegue perceber que tem uma tristeza muito grande, né, e ela tá meio apática justamente por tudo que ela sofre, né. E esse episódio vai passando, a gente vai vendo só a Shizuka ali no parquinho, né, a única vez que o Takopi tem de ver e conversar com ela, o único momento, né, que eles têm ali no parque, sempre que ela passa, eles conversam e tal, e até que chega um dia, ela toda ferrada, assim, machucada, suja, com uma coleirinha na mão, ela vai conversar com o Takopi, e o Takopi fala, pô, você tá brigando com a sua amiguinha e tal, eu tenho um laço da amizade. Nossa, tipo, cara. Você pode fazer amizade com ela. E o Takopi completamente inocente, né? E a Shizuka, beleza, eu vou fazer a amizade com ela. E aí que vem a cena extremamente pesada, que eu não estava preparado pra isso. Mostra de forma, assim, bem explícita, né? Depois o Takopi vai atrás dela, pra casa dela. E a gente vê a Shizuka, que ela se enforcou, né? Ela lá presa pelo pescoço com o colarzinho que ele deu ali, que era pra fazer a amizade, ela usou pra tirar a própria vida, né? E é tenso, é uma cena pesada, é tudo muito escuro, é tudo muito tenso. E, pô, eu não tava esperando por aquilo, assim, sabe? Então foi bem chocante, ao mesmo tempo que é muito bem dirigido e muito bem feito, sabe? Pra trazer todo esse peso, assim. Então, cara, eu acho, é foda. Eu acho incrível como nesses primeiros 10 minutos do primeiro episódio, o anime já estabelece muita coisa, né? Ele estabelece a relação da Shizuka com a Marina, né? A gente vê a questão do bullying, a gente vê a questão do Takopi, a gente vê a importância do Chappie, o cachorro da Shizuka pra ela, e como isso é um ponto que meio que é o porto seguro da Shizuka, né? E como ela se apega muito ao doguinho dela, e que é um doguinho tão lindo. E a gente vê também a ingenuidade do Takopi, porque é sempre a questão de os utensílios mágicos dele serem
de uma certa forma, bobo, mas, tipo, não no sentido pejorativo, mas, tipo, aquela coisa inocente de... é o cordão da amizade. Se você e seu amigo se segurarem ele, vocês vão ser automaticamente amigos. Tipo, tem esse lado meio mágico, meio inocente, só que tudo isso acaba sendo deturpado por esse clima do anime, por essa frieza ou por essa realidade que o anime trata esses assuntos. Então, esse contraponto das duas coisas, ele vai crescendo até culminar nessa parte, né? E a gente vê... A gente não tem exatamente o contexto todo, né, nesse começo, mas de como, por exemplo, a Shizuka, ela tá com a coleira do Chap na mão, né, nesse comecinho. Então a gente entende que alguma coisa ali rolou com ele né, e isso abalou muito ela. E quando a gente tem a cena da Shizuka enforcada, assim, cara, pra mim, eu tive que pausar, respirar muito fundo, assim, e... Não, vamos lá, é só os primeiros 10 episódios, eu preciso ver pra onde isso vai, assim. Não, é extremamente pesado, assim. E isso me lembrou também... não sei se você, ouvinte, já leu esse mangá. Se não leu, eu recomendo. É vibe tão pesada quanto, né? Mas um chamado Boa Noite Pum Pum, que ele também traz essa carga emocional mais pesada, assim. Eu lembro quando eu vi isso daí, me lembrou muito esse mangá. E eu fiquei tipo, caralho, mano, será se vai pro mesmo caminho, assim? Tipo, aquela parada que você assiste e fica com aquele amargo na boca. Tipo, não é uma sensação boa, assim, sabe? É claro que você quer saber, quer entender o que as coisas estão acontecendo, né? Tem toda uma crítica, toda uma, enfim, por trás, mas é aquela parada pesada e densa. E realmente mas o anime foi numa linha bem diferente ali do mangá, desse outro mangá que eu comentei, né? Mas eu só tô comentando porque foi algo que eu associei logo no início. Então provavelmente você leu esse mangá e gostou, provavelmente você vai gostar também desse anime. E admito que saber disso, né, e tu comentou comigo na época também, me deu ainda mais vontade de ler Pum Pum. Prepare o coração, porque o negócio é tenso. E dando continuidade, então depois que isso acontece, o Takopi utiliza uma dos seus utensílios felizes pra voltar no tempo, que aí vem outra coisa que eu gosto muito em histórias, que é viagem no tempo, eu acho muito legal. E ele utiliza lá a câmera feliz dele pra voltar no tempo quando eles tiraram a foto. E aí a gente consegue ver mais da vida da Shizuka, porque ele começa a acompanhar ela pra escola e tudo mais e tal. E, cara, nisso também tem outra cena muito pesada em que a gente começa a ver, né, o bullying realmente na pele, como ela sofre. E ela... e a Marina chama a Shizuka pra conversar. E aí a Shizuka começa a ter um surto, né? Fica meio nervosa, vai pro banheiro, fica se tremendo. E o Takopi todo inocente, eu vou lá, né? Pra gente fazer amigas. E também outra coisa também que é interessante, o Takopi vê, tipo, a Marina falando mal, xingando, brigando com a Shizuka. E ele fala, meu Deus, olha como é bonitinho a interação com os humanos. Ela deve gostar de você porque ela está falando muito alto e gritando com você. Isso é a forma que os humanos se comunicam, né? É assim, naquela visão inocente de, nossa, a Marina deve gostar muito da Shizuka, porque olha como ela conversa com a Shizuka. Corta pra Marina, tipo, gritando e fazendo o maior bullying possível, assim. Sim. Mas isso também reflete nessa parte que tu comentou, né? De que, é só conversar que vai dar tudo bem, assim, né? E tanto que aí é quando o Takopi se transforma usando é o celular? Não lembro. É um celularzinho lá. Né? Que você pode se transformar em outra pessoa e vai falar no lugar da Shizuka com a Marina. E aí é outra cena que me pegou muito, assim, de ver o quão gráfica é o bullying físico, né? Porque até o momento, nossa, sim, a gente vê no dia a dia muito aquele bullying velado, digamos assim, né? Que não vai pra parte física, mas a parte de te destruir emocionalmente, assim, psicologicamente. E a gente vê isso acontecer durante o dia a dia da Shizuka, até que vai pra parte física, e aí é onde tudo piora, assim, é muito gráfico, é muito pesado de assistir, e é bem doloroso, assim, também. Cara, nossa, o Takopi como Shizuka, né, no chão, a Marina chutando e pegando a lapiseira pra furar o olho, assim, nossa, é muito tenso. E, enfim, né, dá até um sentimento ruim, assim, de assistir. E depois, no final desse episódio, a gente vê um pouco do lado da Marina, que ela chega em casa e vê os pais dela lá, enfim, a mãe dela, se não me engano, né, aquele clima horroroso. E a gente começa a perceber o porquê a Marina é uma pessoa tão ruim, né? Tipo, porque ela faz esse bullying tão ruim. A gente tem leves pinceladas, né, do que tá por vir. Mas aí que a gente fica, não é preto no branco, né? Tipo, ela não é ruim porque ela é ruim. Tem um motivo por trás disso, e isso é uma parada que esse anime sempre toca nessa tecla, tá ligado? Tipo, as pessoas estão assim
pela sua criação, pela sua família disfuncional, por outros motivos, né? Tipo, que faz a pessoa ficar tão ruim a esse ponto. E aqui a gente começa essas pinceladas sobre isso, né? É um pouco do tema até, claro que em outras proporções, né? Mas é muito do ciclo da violência e da questão de como nós somos criados e formados no ambiente familiar, né? Como o ambiente familiar tem essa parte muito importante na nossa formação, assim, e a gente vê a Marina replicando o que basicamente a mãe dela faz com ela, né? Assim como a Shizuka não consegue entender os próprios sentimentos, e a gente vai, né, vendo isso sendo elaborado até chegar no último episódio, de como até ela não sabe o que fazer. Ela também tá perdida, assim como a gente tem os outros personagens também quebrados da sua própria forma, muito por conta dessa disfunção familiar, né? Sim, total. E, isso é muito triste, né? Porque quem acaba sofrendo de verdade são as crianças, né? Que é isso que a gente vai ver no decorrer do anime, né? E conforme as coisas vai passando, vai voltando mais no tempo, vai ter todo esse looping, né, do Takopi querendo ajustar as coisas, e até que chega o momento que a gente vê o que a Marina realmente faz com o cachorro, né? Que a gente entende aquela situação da Shizuko segurando lá a coleira, naquela vez antes dela se matar, né? E a gente vê que a Marina se força a ser mordida pelo cachorro, para que o cachorro seja pega lá pela carrocinha, sei lá, enfim. E isso destrói a Shizuka, né? Porque é a única coisa que a mantém sã, digamos assim, é o seu cachorrinho. E a Marina faz de tudo pra tentar destruí-lo ao máximo. E é nessa parte que a gente descobre que a mãe da Shizuka é possivelmente uma garota de programa e o pai da Marina de vez ficar na sua casa cuidando da sua mulher, cuidando da sua filha, né? No caso ela, vai ficar com a mãe da Shizuka. Então ela desconta toda a sua raiva na Shizuka pelo erro do seu pai com a mãe dela, que, enfim, a Shizuka não tem nada a ver com isso, né? Mas como a mãe da Marina desconta nela, ela vai lá e desconta na Shizuka, porque segundo a Marina, a Shizuka é culpada de tudo, né? E é nesse momento também que a gente vê o quão distante a relação da Shizuka com a mãe dela, né? Porque tem toda a questão de ir buscar a Shizuka depois que o Chap é levado. Nossa, e a mãe dela trata ela como lixo, assim, tipo... não faz a menor questão, a menina tá toda ferrada lá e a mãe dela, tipo, faz pouco caso disso e só meio que, tem um cliente me chamando, vou lá, assim. E aí, de novo, a direção, né? A direção da cena, a direção, a própria animação do anime, os olhares, o olhar frio da Marina que a Shizuka tem, né, quando ela lembra da Marina com aquele olho quase brilhando assim, tipo o amarelo brilhante, ou o olhar vazio da Shizuka e as cenas, né? Eu acho que pra mim esse é um dos pontos mais bem feitos, assim, no anime. Assim, tudo no anime é extremamente bem feito, né? Mas esse é uma daquelas coisas que aumenta muito a qualidade do anime, que é a composição de cena, né? A gente tem essas cenas de a Shizuka bem próximo da tela, o que dá um clima muito claustrofóbico, com tudo escuro, só às vezes um pouquinho de luz ali, de incidência de luz em cima dela, e tudo isso gera um desconforto tão grande, mas é o que a obra quer tratar, é o assunto principal dela, e tudo isso assim é feito com maestria, e chorei muito, basicamente, chorei. Nossa, esses 6 episódios, eu chorei em todos eles, assim. Sim, né, cara, pô, é bem tenso. Ai, cara, e falando nisso, tipo, em outra parte também que é triste, cara, é tudo muito tenso, né, mas logo um pouco depois disso a Marina chama a Shizuka pra ir no meio do mato conversar, e a Marina começa a outro bullying extremamente pesado, bater na Shizuko de forma muito tensa, e o Takopi, pra defender a Shizuko, acaba dando uma camerazada na cabeça da Marina, que mata a Marina. E essa cena é tão pesada porque a Shizuka olha pro Takopi em prantos, agradecendo por ter matado a Marina. E tipo, o Takopi não sabe que aquilo é errado, e ele vendo o sorriso, né, com o choro, com... enfim, todo esse sentimento conturbado da Shizuka, ele acha que ele fez o certo, ele acha que ele fez... foi a melhor coisa do mundo, sabe? Sendo que não, ele acabou de matar uma criança.
Esse que é o esquema, assim, que pega muito também. É como essa inocência do Takopi, ela é usada pra meio que resolver as coisas da forma mais errada possível, digamos assim, ou a forma mais direta possível. E como essas crianças, elas todas são quebradas também, elas vão enxergar isso como a salvação delas, assim. E é muito pesado ver essa cena, é muito doloroso ver tanto a Shizuka apanhando da Marina, quanto o alívio que a Shizuka tem em ver a Marina morta, assim, né? E é muito pesado. E eu, nesse momento, assim, do anime, eu tava, tipo, ok, eu não sei pra onde isso vai, assim. Porque a câmera quebra depois dessa porrada, né? E eu achei, enquanto eu assistia, de que o anime ia ser muito sobre esse loop temporal. No final das contas, ele ainda é meio que mas a gente tem a quebra do ciclo, a quebra da possibilidade de voltar atrás aqui. E eu tava tipo, meu Deus, pra onde que essa obra vai agora? Porque a Marina está morta. O que, sabe? E a gente ainda tem a introdução do Arima nesse momento, né? Que segue. Ou é depois? Não, tipo, no próximo episódio, mas já nesse esquema, né? E ele Azuma Arima o nome dele? Azuma Arima. Né? E a gente já tem toda a questão dele se envolvendo nisso, que a gente também tem uma visão dele ser o menino perfeito, mas ele também é um fudido da cabeça, assim. E, cara, é muito incrível como o anime amarra todas essas narrativas dentro de algo maior. E, cara, foi bem isso que você falou, tá? Eu lembro que essa parte em que a Marina morre é bem no final do segundo episódio, e eu fiquei, tipo, cara, ela tá na abertura, eles vão voltar no tempo, vai dar um jeito de arrumar essa câmera, tá ligado? Porque ela tá na abertura, eles estão com o lacinho da amizade um do dedo do outro. Tem alguma coisa errada? Não tem como ela ter morrido agora. E realmente, tipo, não tem mais como voltar no tempo e... Caraca, mano, eu lembro que eu fiquei essa semana, do segundo episódio pro terceiro episódio, surtando, assim, querendo saber o que ia acontecer. Mas é bem isso, cara, é um sentimento desesperador, né? E, que nem você comentou, o Azuma... Como que é o nome dele? Arima. Primeiro nome? Azuma. Arima. O Arima aparece, ele é um personagem extremamente interessante, eu gosto muito desse personagem, né, que também é outro ferrado da cabeça. Essas 3 crianças que a gente acompanha, né, as 3 são ferradas pelas suas famílias disfuncionais, né. Eu acho que não é Arima não, tá? Acho que eu tirei do cu isso aqui. Peraí. Não é Azuma? Deixa eu ver, tá aqui, ó. É Azuma Naoki. Nossa, onde eu tirei Arima, mano? Desculpa. E aí a gente, como o Hilário comentou, a gente conhece o Azuma. E o Azuma é outro personagem também quebrado, né, pelas suas famílias disfuncionais. E, cara, é um personagem no qual eu gostei muito. E aí a gente começa a ver que ele é meio quebrado quando ele chega, vê toda essa cena e ele decide ajudar a Shizuka a esconder o corpo, resolver aquele problema, porque ela lembra a mãe dele e ele logo se apaixonou por ela. Então você já vê que, mano, tá muito errado. Tudo bem que a gente entende que são crianças e talvez eles nem sabem o peso daquilo, tudo que tá acontecendo, né? Eles são também, de certa forma, inocentes, não tanto quanto o Takopi, inocente assim, eu quero dizer, de ver o mundo de uma forma inocente, né? Do crime que eles cometeram. Mas eles olham o mundo de uma forma inocente, não tanto quanto o Takopi, mas é num nível bizarro, assim, né? Porque eles estão quebrados mentalmente. Então, toda essa parte é muito, muito tensa e muito foda, porque fala muito sobre cada personagem, né? E de novo, a mudança de atmosfera do anime depois da morte da Marina, né? A animação parece que fica mais clara. O rosto da Shizuka se torna algo mais radiante. E, cara, eu tenho uma das frases ali que ela fala nesse momento que é... que o sonho dela se realizou, assim, né, com a morte da Marina, e isso pega muito, assim, e a gente aí tem estabelecido os 3 personagens, né, e como cada um é quebrado da sua própria maneira. A gente tem a Shizuka, que foi abandonada por tudo e todos, e tem que se virar sozinha, e ela sofre por coisas que ela não tem culpa nenhuma, no final dos contos. A Marina, que sofre por erro dos pais e acaba sofrendo fisicamente e mentalmente por conta dos erros do pai dela, pela mãe dela, tipo, sofre pela mãe dela pelos erros do pai. E a gente tem o Arima, que sofre com as expectativas altíssimas, totalmente impossíveis de serem cumpridas pela mãe dele, né? A expectativa gigantesca que a mãe dele tem em cima dele, e como isso gera o perfeccionismo nele a gente vê isso, né, durante esse episódio também depois, de que como isso gera esse perfeccionismo nele e essa quase síndrome do impostor, assim, em que para ele nunca tá fazendo o melhor possível, assim. E, cara, tudo isso é tão bem retratado no anime que é muito real, assim.
Pô, já que a gente começou a falar disso, então vamos falar um pouco mais dessa parte dele, que eu acho que, pra mim, é uma das melhores partes do anime, que é aquele episódio no qual vai destrinchando um pouco mais sobre a família dele e o sentimento dele, que eu acho que esse episódio, se não me engano, é episódio 4, tem... nossa, é uma direção incrível, cara. Eu lembro que eu fiquei chocado, eu chorei pra caralho nesse episódio, porque eu achei tudo muito incrível, que mostra, né, que o Azuma, ele tá cada vez ficando mais noiado por conta desse assassinato, né, e dele ter envolvido escondendo esse corpo, então ele começa a ficar quebrado, ele começa a ficar triste, noiado e tal, e aí todo momento, durante o episódio, começa a aparecer as panquecas, né, porque aí que o Laro comentou sobre as expectativas e sobre a família dele querer sempre o perfeccionismo, que o irmão dele era sempre perfeito em tudo do que ele fazia, e ele sempre foi o melhor aluno da escola, sempre foi muito foda, mas ele não era perfeito, ele não tirava 100, ele tirava 95. E nisso a mãe dele fala, você é bom, mas você não é igual ao seu irmão, melhore, né, seja melhor. E fazia essa chantagem com essa panqueca, né, porque o irmão dele, quando tirava a nota 100, a mãe dele fazia essa panqueca linda, bonita, manteigada pra ele, e pro Azuma não. Pro Azuma, ela fazia a panqueca, deixava lá na frente e falava, ó, você não foi perfeito, você não vai receber. E o sonho dele era receber essa panqueca. Mas não é a panqueca, né? Não é sobre a panqueca, é sobre o afeto que ele queria da mãe dele. Ele queria ser tão importante pra mãe dele como o irmão dele é. E a única forma que ele acha que ele pode conseguir isso é pelos seus estudos, é por ele ser perfeito. E tanto que ele faz todo esse plano de assassinato, esse plano de fuga, né? De ir pra Tóquio atrás do pai, da Shizuka, né? Pra encontrar o Shopto. Ele tenta fazer isso tudo de forma perfeita porque ela lembra a mãe dele e ele quer o afeto da mãe dele de alguma forma. E é muito bom como a direção coloca a panqueca como frames durante o episódio pra mostrar aquilo como forma de afeto, só que isso começa a ficar tão deturpado que começa a ficar nojento, que começa pilhas de panqueca, que começa as panquecas se destruírem e ficar um negócio grotesco, porque aquele afeto está ficando de uma forma grotesca. E eu achei isso tão genial. Eu lembro quando eu vi aquilo e você começa a entender que esse sentimento dele de querer amor, de querer paixão, começa a ficar repugnante. E ele começa a mostrar isso de uma forma de panquecas, né, digamos assim. Então, cara, muito bom, muito incrível. Nossa, tem alguns frames de ter a panqueca toda linda, iluminada, com, nossa, um dia lindo lá fora no sol e tal. E aí do nada corta, assim, pra ela toda, tipo, destruída num quarto, na cozinha escura, assim. Toda a pilha meio torta. Nossa, é muito pesado, cara. Quando tu começa a ver, assim, essa transposição, essa desfiguração mesmo da relação dele com a mãe, é muito pegado, assim. Nossa, destrói muito o mental dele. E o Azuma tem muito isso de querer ser útil, né? A gente vê isso durante o anime todo, assim, de que ele se encanta muito também pela Shizuka, porque ele é útil pra ela. Ele faz o plano de ir pra Tóquio, né? Ele monta o roteiro, os valores. Então, através desse ato de utilidade, que no final das contas ele não tinha nada a ver com a parada, além, né, da morte da Marina em si, mas a questão de buscar o Chap em Tóquio, que é um achismo, ele não tinha nada a ver com isso. Mas ele ser útil é o que meio que move ele, assim, né? E isso é muito triste, assim, pra alguém da idade dele, assim, de que ele só é valorizado quando ele é útil pra pessoa, né? Assim como a expectativa da mãe dele em cima dele. E o que me quebra, né, em toda essa parte, assim, que veio chorar pra caralho, é logo no final desse episódio, em que ele falou, cara, eu preciso desistir disso, falar pra polícia que eu sou culpado e tal, e o irmão dele aparece. E, cara, vai se fuder, o irmão dele é perfeito, mano. O Junior, brabo. Ai, cara, aí o irmão dele fala, cara, sempre que você quiser, você pode falar comigo, Nossa. Você pode contar comigo. E ele abraça o irmão, porque ele sempre viu o irmão dele como uma pessoa muito distante, uma pessoa no qual ele não poderia contar, porque o irmão dele é perfeito, ele nunca vai chegar no mesmo nível do irmão dele. Só que não, cara, o irmão dele não pensa, é ele que pensa nisso, né? Não é, o irmão dele nunca pensa nisso. O irmão dele sempre quer o bem dele. E ele deixa isso muito claro no final desse episódio, os dois se abraçam e choram. E, cara, muito bonito. Essa cena é muito linda. Eu lembro quando eu vi isso. Ó, só de falar, já fica a voz meio trêmula, porque é muito bonito. Essa parte é muito foda.
chorei pra caralho nesse episódio, meu Deus. Assim como todos os outros, mas essa cena me pegou, assim, me pegou bem forte. Agora, mudando de famílias, né? Agora indo um pouco mais pra família da Marina, depois desse assassinato, Takopi vira a Marina, né? E ele começa a frequentar a casa da Marina. E aí a gente entende de fato o que a Marina passava e por que a Marina é tão agressiva. E é muito tenso porque o Takopi, ele é muito inocente. Então, é aquele esquema que a gente falou, né? Tipo, pô, o pai dela gritando com a mãe e a gente percebe que ele é agressivo também, então provavelmente ele bate na mãe dela, né? Isso não fica claro no anime, mas é bem provável que isso deva acontecer. E o Takopi fala, meu Deus, olha que bonitinhos, né? É assim que eles se comunicam, eles se amam muito, é uma família feliz. Só que não é nada feliz, né? É bem tenso. Então, é muito, muito pesado tudo isso que acontece, né? E até que chega ao ponto da mãe da Marina meio que perceber, entre aspas, porque a Marina acaba ficando do lado do pai dela e ela fala, tipo, pô, devolve minha filha, você não é minha filha. E aí que o Takopi começa a entender o que ele fez, né? O que é o peso de tirar uma vida. E, cara, a Marina poderia ter uma família de merda, mas, poxa, ele arrancou aquela criança daquela casa, arrancou a vida de uma criança. E começa a cair a ficha, tanto que ele se olha no espelho, começa a chorar e se arrepender desse pecado que ele fez, né? Que foi tirar a vida da Marina. Mas, cara, essa cena da mãe da Marina falando com o Takopi é incrível. Nossa, é pesado demais. Não só isso, mas o pós, né, da conversa das duas, mas o Takopi olhando as fotos, olhando o quarto da Marina. Cara, nossa, é de destruir, assim, essa cena é muito foda. É muito tenso, cara, muito tenso. E agora, indo pro terceiro e último parte da família ali, né? Que é quando a Shizuka vai pra Tóquio atrás do pai dela, procurar o cachorro, né? Porque era a teoria deles. Nossa, o pai tá cuidando do cachorro. Eu tava com quando ele chega, um cagaço dessa parte, mano. Mas, porque assim, esses últimos 2 episódios eu assisti hoje no dia da gravação, né? Eu não tinha conseguido assistir antes, eu assisti hoje. Eu tava me tremendo, cara, de medo. De assim, meu Deus, cara, vai chegar lá e vai ser uma coisa horrível. Não tem como isso acontecer de uma forma boa, sabe? Eu tava desesperado. E é muito fodido, cara. Porque a gente vê toda a Shizuka indo pra Tóquio, indo na balsa, até com uma animação mais leve, bonita, tudo claro. Nossa, ela se aventurando por Tóquio e tal. E isso dura o comecinho do episódio ali, né? Os primeiros 4, 5 minutos. Até que ela chega no apartamento do pai e toca a campainha e vê que o pai tá com uma nova família, né? Com outras 2 crianças. E a Shizuka perguntando do Chap e chamando ele de pai. Cara, até que aí uma das irmãs, né, da Shizuka ali, no caso, pergunta quem é ela. E a gente, cara, vê, assim, o terror e o desconforto na cara do pai dela. E ele fala que não conhece ela, cara. E aí a animação corta seco pra meio que com a visão, como as coisas meio que realmente estavam. E a Shizuka toda fodida, assim, suja. Ela com a colher do Chap na mão. O clima super pesado. Essa parte me destruiu, assim. Nossa, cara, é muito tenso. E, pô, querendo ou não, foi aquele filho da puta do pai dela que iniciou praticamente todo esse ciclo, né? Porque se ele não tivesse sido... Quer dizer, a gente não sabe direito o que ele fez com a mãe da Shizuka, né? Mas se não tivesse terminado esse relacionamento, provavelmente ela não teria virado uma garota de programa, que não teria ficado com o pai da Marina, que a mãe da Marina não estaria batendo nela pra data desse... Entendeu? Então... provavelmente foi isso, filha da puta, começou todo esse ciclo aí que culminou nesse ponto, né? E ele novamente olhando pra Shizuka e falando que ela não é a filha dele, assim. Então, nossa, é muito, muito tenso. No final das contas, a gente fala muito sobre o ciclo da violência em outros animes e outras obras, né? Mas acho que o que esse anime retrata bem é também o ciclo do abandono parental, assim, né? No final das contas. E como tu falou, se tivesse terminado o relacionamento do pai, dos pais da Shizuka ali de uma forma
talvez saudável, não geraria tudo isso, né? Mas não, tipo, teve um abandono afetivo ali, né? Tanto do relacionamento conjugal quanto do parental, né? Literalmente o pai dela, cara, sumiu. Eu não lembro se ela diz tempo que ela não viu o pai dela, mas dá a entender que é bastante tempo, né? Até porque ela mora longe de Tóquio também. Então, tipo, pô, esse abandono é o que gera todos os problemas e destrói várias famílias que a gente vê durante o anime. Total. E aí, cara, vem um dos maiores, se não o maior plot twist da história, em que quando a Shizuka está batendo no Takopi, ele começa a ter o relapso da sua memória antes de ter chegado na Terra. Que ele voltou pra Terra, só que no futuro. E quando ele caiu, quem acolheu ele foi a Marina do futuro, cara. E a gente vê que a Marina tem uma cicatriz no rosto e as coisas estão bem diferentes e tal. E... cara, muito foda, incrível, tá? E aí a gente... Não, essa parte é um absurdo. Mas antes eu posso só puxar um pontinho da conversa que o Takopi tem com a Shizuka antes da volta no tempo ali. Pode dar. Cara... a conversa que eles têm antes da Shizuka matar o Takopi ou atacar o Takopi ali, cara, eu acho ela tão bem escrita, porque durante o anime a gente vai vendo a Shizuka ela sendo egocêntrica, é ruim de falar, mas a gente vê que como ela tem esse abandono de todo ao redor dela, ela, no final das contas, meio que também não tem problema nenhum de abandonar as pessoas ao redor dela. Além do Chap, assim. E, pra mim, esse momento dela abandonando o Takopi e meio que vendo ele como uma ferramenta pra conseguir atingir o que ela quer, cara, me pegou, assim... muito, sabe? Porque a gente vê essas atitudes da Shizuka durante o anime, mas a gente muitas vezes tá do lado, tipo, dela, assim, né? Cara, a cena que ela pega a pedra e esmaga o Takopi, eu fiquei maluco. Assim. Eu não sabia se eu chorava, se eu ficava em pé no sofá, sei lá, cara. Eu tava... nossa, eu fiquei em choque também. Eu fiquei muito em choque. Aí isso se segue com o plot twist de que, na verdade, o Takopi caiu na Terra em 2022 na pandemia. Sim, é verdade. Pelo amor de Deus. É verdade, tem esse ponto. Quando citou o Covid, eu fiquei, caralho, incrível. Como assim, muito né, foda, mano? muito foda. Não, isso é muito foda mesmo. E aí ele acompanha a Marina, né? E a gente vê que a família dela ainda continua completamente disfuncional. A mãe dela agredindo ela ainda mais. A gente descobre que a cicatriz que ela tem na bochecha foi a mãe dela que fez. E a única forma dela tentar trazer paz pra casa dela é ela namorar uma pessoa que tem um futuro, né? Que aí ela encontra o Azuma no futuro e parece que eles começam a sair até que a Shizuka volta pra cidade e o Azuma sempre amou a Shizuka e não a Marina. E os pontos que aconteceram ali da tentativa de suicídio da Shizuka, isso é até comentado, né? Bem de leve, assim. Porque a gente vê o dia a dia da Marina com o Takopi, e quando a Shizuka volta, até comenta, tipo, ela tá... É muito foda essa cena, porque é muito casual, assim. Da Marina andando junto com o Takopi, fazendo as palhaçadinhas deles lá. E de fundo, assim, duas pessoas aleatórias passando e falando que tem uma aluna nova, ela voltou pra cá depois de muito tempo. Aí depois passa outras pessoas falando de ela tentou se matar na época do fundamental, mas a corda estourou, alguma coisa nesse sentido. O que é muito foda, como a gente começa a ver meio que as linhas, as timelines, tipo, do tempo, assim, né? As linhas narrativas do tempo que aconteceram. E eu fiquei um pouco confuso na hora que isso aconteceu, mas, assim, é muito bem construído toda essa parte. E, de novo, a visão da família da Marinha é desconstruída, né? Agora sem o pai dela presente em casa. E aí, quando a gente chega nessa parte, que o Azuma acaba dando pra trás, né? Desse jantar que ia ter na casa da Marina, a mãe dela surta e começa a falar, tipo, pô, tudo você bota culpa em mim, eu que sou a desgraça dessa família. E a Marina acabou não falando nada, mas ela começa a jogar isso na cara dela, e realmente foi ela que fez tudo, né? Só que a Marina não expõe isso. E ela começa a querer bater na Marina de uma forma ainda mais agressiva, pegar, acho que um vidro que tava quebrado ali, né? E acaba que o Takopi chega logo depois dessa briga que elas tiveram, e a Marina acaba matando a mãe para se salvar, mano. E é uma cena triste e tensa e pesada. E nossa, cara, dá até um ruim só de lembrar. Contraponto das cenas, né, que a gente tem o Azuma falando com a Shizuka no parque, a Shizuka meio que dando, tipo,
ali se relacionando um pouquinho, né? Ela tipo, deita no ombro dele e tal. É tudo, nossa, lindo, fofo e tal. E em contrapartida que isso tá acontecendo, tem flashes da discussão da Marina com a mãe dela, com a Marina, tipo, apanhando, com a tentativa de assassinato da Marina pela mãe, e tudo isso culmina na cena feia. E eu acho que isso é o que o anime também faz bem, né? Outra coisa, né? Tudo que ele faz bem. Mas uma outra cena muito bem dirigida, de que é sempre muito feio esses momentos, né? De violência, assim. E quando o Takopi olha a casa da Marina, o sangue por tudo, assim, a Marina coberta pelo sangue, tanto dela quanto da mãe, assim, é muito desconfortável, é muito feio, é horrível, assim, essa cena. Ai, até um ruim, assim, né? Quando eu vi essa cena, eu fiquei bem desconfortável, né? Porque é realmente isso que o anime quer passar, né? O peso de tudo aquilo que tá acontecendo. E a Marina acaba falando pro Takopi, pô, se essa menina não tivesse existido, se ela tivesse morrido quando era pra ter morrido, nada disso teria acontecido, né? E o Takopi, com sua super inocência, fala, então tá bom, eu vou voltar no tempo e matar ela. E ele vai embora. E logo quando ele vai embora, a Marina, vendo a mãe dela ali no chão que ela tinha acabado de matar, ela vai lá e se mata. Nossa, cara, e dá um corte seco, né? Cara, que tenso, mano. Muito tenso. E aí a gente vai pro mundo Takopi. Agora é vai pro mundo feliz, quarta e né? última família. Nossa, que lindo. Vai pro mundo, depois dessa atrocidade, vai pro mundo feliz. E isso eu achei uma parada maneira também, que muda o estilo de animação quando ele vai pra esse mundo. Fica um negócio meio 3D, diferentão e tudo tal. meio de massinha, assim, né? Tudo meio de massinha e tudo muito feliz, todo mundo feliz. E aí que a gente vê também que o Takopi muda por conta de todas essas relações tóxicas que ele tá passando, que ele acaba dando tapa na mão da mãe dele, né? E isso nunca aconteceu no mundo feliz, onde já se viu a gente se agredir, principalmente sua mãe. Não é permitido, isso não pode. E ele volta na Terra pra matar a Shizuka, porém, quando ele volta, a mãe dele tira a memória dele quando ele chega, né? E até é foda esse momento que a mãe dele fala sobre, tipo, o que é matar. Porque pra eles não têm essa ciência, né? E aí é quando a gente entende de como meio que a timeline, a gente começa a assistir o anime de um ponto mais avançado do que a história realmente estava, né? Tem essa volta no tempo. Exatamente, cara. E esse plot twist, assim, eu achei muito incrível, tá? Eu achei muito foda. É absurdo. De como isso foi escrito. E aí ele encontra o Azuma lá no parque, né? Depois de todas aquelas tretas que deu, ele volta lá pra aquele parquinho, ele encontra o Azuma. E ele começa a contar esses dois lados, né? Porque ele fala, cara, a Shizuka, ela me bateu, ela me maltratou, ela tá surtada, enfim. Só que ao mesmo tempo que ela é uma pessoa extremamente ruim, ela é uma pessoa muito boa, porque ela me deu o que comer, ela me deu o lanche, ela cuidou de mim quando eu tinha acabado de chegar, né? E o Azuma fala, cara, mas as pessoas são assim, nenhuma pessoa é puramente boa, ou nenhuma pessoa é puramente ruim. As pessoas têm os seus dois lados. E é basicamente isso que o anime também tá querendo sempre mostrar, né? Que a Marina, ela pode ser uma pessoa horripilante. No início a gente acha que ela é a força do mal, né? Tipo, ela faz um bullying muito pesado. Mas o porquê ela faz isso? Ela também tem seu lado bom, sabe? Ela não é uma pessoa completamente ruim. E ela é ruim desse jeito com a Shizuka por conta dos seus problemas familiares, por conta da sua mãe que maltrata ela de um nível absurdo. Então, essa é uma das principais mensagens, né? Que o anime quer mostrar. Ele acaba mostrando ele no finalzinho. Reforçando isso, né? Esse diálogo do Azuma com o Takopi, ele é muito bonito, assim, muito sincero e amarra vários desses pontos. Até porque o ponto que o Takopi volta aqui, ele é um pouco mais pra frente do que o começo do anime em si, né? Porque o Azuma, ele conversa com algumas coisas de que, como se algumas coisas que a gente já assistiu já tivessem acontecido, né? Como, por exemplo, a ida da Shizuka pra Tóquio. Então, essa parte ficou um pouquinho confusa pra mim, assim, então, das linhas temporais. Pelo que eu interpretei, nessa parte foi que o Takopi voltou pra cidade lá, depois da Shizuka ter batido nele. Então ele conseguiu voltar primeiro que ela. Tipo, é a mesma linha temporal, a mesma coisa, mas foi depois. Foi assim que eu interpretei, né? Tanto que ele encontra a Shizuka depois. Da volta, né? E, cara, é bizarro, porque isso também não deixa muito claro,
mas aparece, tipo, notícias nos jornais que, tipo, Sim, duas crianças sequestro. foram sequestradas e não sei o quê. Então, possivelmente, a Shizuka sequestrou as duas meninas por conta do shopping, né, do cachorrinho. Isso fica caralho. E aí a Shizuka comenta, né, que ela voltou pra casa, a mãe dela não está lá. Então, tipo, a Shizuka realmente agora está completamente sozinha, porque a mãe dela abandonou ela. Ela sequestrou as duas irmãs, o pai dela não vê ela como filha. Douglas! E é só ela e ela. Eu não tinha interpretado que era a Shizuka que sequestrou as duas filhas. Cara, eu interpretei assim, pode ser que eu tenha interpretado errado, né? Meu Deus, eu estou Porque em esse era o plano choque. dela, né? Exato. O que eu tinha interpretado quando apareceu as matérias do jornal, é que a Shizuka tinha sido sequestrada por ser uma menina sozinha. Mas faz mais sentido o que tu falou, realmente, porque a Shizuka fala que ia sequestrar as duas e abrir a barriga delas pra achar o Chap dentro da barriga delas. Tipo, caralho, sabe? E agora faz muito sentido que foi isso. Puta que pariu, eu estou em choque. Pode ser que não seja, tá, galera? É uma livre interpretação. Agora, canonicamente mano, porque puta que pariu, foi isso. Certeza. Porque, como foi só um flashzinho, né? Enfim, eu acho que justamente essa a provocação do anime. A gente vê aquilo interpretar, como a gente acha que pode ter acontecido. E aí tem essa cena final, né? Como a Shizuka está completamente sozinha, ela não tem ninguém. A única pessoa que ela tem é o Takupi. Então mostra bem que eles dois, né, vivendo sozinho durante esse tempo. Então sempre eles estão chorando. É uma vida muito triste, muito difícil. Mas um só tem o outro ali, né? Eu gosto muito do diálogo dos dois do final, assim, antes deles saírem andando junto, né? Das perguntas que a Shizuka joga pro Takupi, assim. É muito verdadeiro, assim, o que ela joga pra ele esperando uma resposta. E a resposta dele é tão sincera quanto, assim, de, cara, eu não sei, sabe? Aquela pessoa meio que tá vivendo como pode, assim. E nossa, me machucou muito, assim, essa parte. Eu acho que é a minha parte favorita do anime, assim. O que eu chorei nessa cena não está no gibi. Não está no anime, né? Não está no anime. E esqueci de comentar, mas quando o Takupi estava conversando ali com a Azuma, ele acaba devolvendo a câmera pra ele, né? Pro Takupi. E nessa parte, depois dele ter passado um tempo junto, ele fala, tive uma ideia, né? Eu tô com a câmera, eu consigo utilizar ela uma última vez, mas eu vou ter que usar todo o poder feliz, sendo assim. Eu não existirei mais, mas você vai ter uma vida melhor do que você tá tendo agora, né? E a Shizuka começa a desesperar, porque ela fala, cara, eu não tenho mais nada, você é a única coisa que eu tenho, não me abandona. E ele faz isso por um bem maior. E ele acaba voltando no tempo aonde aquela foto foi tirada, só que a existência dele deixa de existir, né? A existência dele não existe mais neste mundo. E aí esse final fica meio confuso, assim, mas eu vou contar da forma que eu interpretei, que ele voltou no tempo e fica só... Não fica lembranças, né? Porque ele não existe, mas na cabeça das pessoas que conversaram com ele ainda tem relapsos, né? Dessas mini lembranças que o Takupi viveu com eles. Então, tanto que ele volta... Tem todo aquele esquema, né, do bullying extremamente pesado ali, né, da Shizuka com a Marina. Da Marina com a Shizuka. Isso, da Marina com a Shizuka, perdão. E quando cai o livrinho dela aberto, lá tem o desenho do Takupi e elas começam a associar e tipo, pô, eu conheço isso de algum lugar, né? E acaba que esse ciclo que tinha se quebra um pouco. A gente vê que a amizade ainda é meio conturbada, né, entre as duas. Rola um bullying, mas não é algo tão tenso e pesado quanto era antes, tanto que depois passa o tempo, assim, elas viram amigas, né, dá até pra ver que elas ficam xingando uma outra, assim, principalmente o esquema da família lá, né, faz umas piadinhas ali com a família, a gente vê que a Marina, ela tem a cicatriz no rosto, então a família dela ainda continua extremamente tensa, a mãe dela, né, continua bem violenta, mas as duas têm a amizade, e a parte do Azuma, parece que o Takupi conseguiu passar um pouco do que ele pediu, né, dele confrontar mais o irmão e brigar com ele, conversar com ele, tanto que ele não entra mais no ciclo de amizade ali com as meninas, né, porque ele fala, briguei com meu irmão ontem e ele não deixou jogar o PlayStation 4, e a galera, você tem um PlayStation 4, vamos ser amigos, vamos jogar, e ali vira a nova vida dele, né, com amigos, com relação melhor com o irmão e tudo mais. Até porque essa é uma mensagem que o Azuma pede pro Takupi passar pra ele no passado, né? De que tá tudo bem brigar com o seu irmão. Tipo, tá tudo bem ter esse confronto e conversar com ele sobre os sentimentos. Então, essa mensagem passada...
E eu interpreto da mesma forma como tu falou, e me parece muito que nas primeiras utilizações da câmera, é muito aquele conceito de volta no tempo de que você está numa timeline voltando pra ela mesma, né? Enquanto nessa segunda volta, parece aquele esquema de meio que você criar uma nova timeline que se intersecta com a anterior de uma forma pontual, que seriam meio que os momentos em que as coisas que aconteceram na outra linha volta e meia tangenciam essa aqui, que seria a própria existência do Takupi, assim. Então, cara, eu acho que é um final esperançoso, mas ao mesmo tempo eu tava com um pouco de medo do anime fechar, tipo assim, tudo isso aí tá tudo bem, e é isso aí, sabe? E eu fiquei feliz que não foi isso, assim, de que essas pessoas, elas, tipo, passaram por tudo isso, mas não foi de graça, digamos assim, ou, tipo, no final das contas, não foi aquele fechamento lindo, maravilhoso, mas ainda assim, esperançoso, e eu gosto desse meio termo que o anime deixa, porque é muito mais também pé no chão, muito mais real, né? Exato, e esse esquema, né? Não é um final feliz, porque a gente vê que a Marina tem os problemas com a família, a Shizuka provavelmente também tem, porque elas fazem essas piadinhas entre elas, né? Mas não é um final triste, né? Porque no primeiro episódio a gente se depara com a Shizuka tirando a própria vida, então ela está viva ali, né? Ela continua a vida dela, então ela conseguiu passar por esse momento extremamente difícil da vida dela, né? Então, não é algo feliz, está longe de ser feliz, elas ainda continuam com a sua família ruim, né? A família que destrói a vida delas, mas elas conseguiram lidar melhor com toda essa situação para não chegar no momento extremo, né? Da Marina tirar a vida da mãe dela e da Shizuka quer tirar a própria vida também. Então, é bem isso, Lara. Eu acho que o anime não traz um final que todo mundo espera, né? Vai tudo se resolver, vamos voltar no tempo, todo mundo vai estar feliz, se dar a mão, e é isso aí. As coisas ainda continuam acontecendo, né? Mas o Takopi, de alguma forma, conseguiu mudar um pouco de tudo isso. Eu sei que normalmente a gente não dá nota pra speedrun, né? Mas a gente podia dar uma notinha pro Takopi. Ai, não, Hilário. Não, senão a gente vai quebrar o nosso ciclo de não dar nota. Mas eu daria um 9.8. 9.8? Freezer. Se não 10. Se não 10. Pô, pra mim é um 10ão. Tô nos dois ali, tá? Como não é oficial, a gente pode mudar notas, né? Como isso não vai pra planilha, mas é um 10, né? Como isso não vai pra planilha, mas no My Anime List eu dei 10. Botei um 10ão ali, ó, redondo, do My Anime List. Só que, putz, será? Não sei. Mas é muito bom, cara. É um anime incrível, maravilhoso. Galera, ó, a gente tá falando as notas aqui, não é oficial, tá? Não contem pros outros integrantes. Não contem pros outros integrantes que estamos dando notas aqui no speedrun. Mas, tipo 10. É tipo um como 10. Se fosse. É mesmo. É um 9.8, 9.9 ou 10, tá? Hipoteticamente um 10. Hipoteticamente um 10, exatamente. Galera, pra quem não escuta muito speedrun, a gente tem essas regras de não dar notas, né? Porque, enfim, como é pra ser um cast mais curto, embora esse daqui a gente tá gravando há 1 hora, né? É pra ser um cast mais curto. Corta pra a gente gravou 1 hora do Takopi. Takopi, exatamente. A gente vai levar um sarrafo dos outros integrantes, mas faz parte, é difícil. O anime é muito bom. É pouco tempo pra falar muita coisa. É uma obra de arte mesmo. Isso que são só 6 episódios, né? Mas tudo bem. Vontade de comprar, inclusive, um mangá e ter na coleção. Nossa, sim. Deve ser bem... Vai falar bonito, né? Mas são cenas pesadas. Enfim. É isso, então encerramos o nosso episódio. Então, antes de finalizar, só lembrando, galera, se puderem seguir a gente nas redes sociais, é Fliperama Nerd Oficial no Instagram e Fliperama Nerd em todas as outras, Twitter, TikTok e afins. Vai lá, segue a gente. Se você quiser ajudar a gente de alguma forma financeira, a gente tem nosso Catarse. Com apenas R$5 você já consegue ajudar muito a gente e com isso dá o direito de entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa sobre várias coisas. Inclusive, quando estava saindo cada episódio do Takopi, estávamos falando lá, comentando e discutindo sobre o anime, né? E falando sobre várias outras coisas. Então, se você puder ajudar a gente de alguma forma financeira, então, por favor, auxilie a gente lá no Catarse. Se não, só indicar para um amigo seu, falar, pô, escutei esse episódio aqui do Takopi, sei que você tá assistindo, escuta aí também. Isso já ajuda a gente muito. E para finalizar, para quem ajuda a gente no nível mais alto lá no Catarse, a gente tem um agradecimento final para essas pessoas específicas. Então, gostaria de agradecer do fundo do coração ao Bruno Felipe, ao Pedrinho, Lucas Bittencourt,
perfil. E o David, a ajuda de vocês é essencial para que esse projeto continue dando certo. Então, eu agradeço aqui do fundo do meu coração, não só eu, mas todos os integrantes aqui do Fliperama Nerd, agradecemos você. Com toda certeza. É de suma importância. Exatamente. E com isso, nos despedimos de mais um speedrun curto. Kaká. Desculpa aí, galera. Kaká. Aí talvez a gente se passe um pouco. Mas encerramos mais um speedrun. Muito obrigado para quem ouviu até agora. Um grande abraço para todos vocês e até mais. Até o próximo episódio, gente. Valeu! Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.